Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal do Ayrton Broto. Hoje um tema bastante interessante, eu já toquei uma parte do tema, mas ele teve avanços, então nós vamos agora atualizar. É a questão dos juros no Brasil. Lula, Gleisi e alguns outros setores do PT e dos seus partidos satélites vêm fazendo muito escarcéu em cima da questão dos juros no Brasil. É óbvio, como eu já falei, a própria Mônica de Bolle já mostrou, tem alguns vídeos interessantes, você pode olhar aí na internet dela, e entrevistas em que ela mostra que os juros do Brasil não só têm lugar, espaço, como deveriam cair, até porque eles já estão começando a causar mais estragos ainda na economia do que já causavam antes. Mas o problema de Lula é que ele fica só no discurso. N condições de você tirar o senhor Campos Neto do BC, do Bacen, existem, legais, todas elas, e o Lula tem condições políticas e tem condições reais de fazer isso, né? Concretas para fazer isso. Não se mexe, ele fica só no discurso esperando que o Campos Neto não seja aquilo que Campos Neto é. É a mesma coisa que você plantar uma laranjeira e esperar que ela dê jaca. Não vai dar. Então, o senhor Lula deveria mudar a sua forma de atuar, mas não muda, porque Lula está fazendo pirotecnia. E isso fica mais do que comprovado agora com a solicitação de vários de seus correligionários, né, e de outros setores do governo que pediram a cabeça de Carlos Lupe, quando o Lupe pegou lá o conselho do Ministério da Previdência, que ele é o ministro, e o conselho decidiu que deveria se colocar um teto máximo aos juros cobrados no empréstimo consignado. Lembrando que um dos argumentos dos banqueiros para os altos índices, as altas taxas de juros cobradas no empréstimo no Brasil é a alta taxa de inadimplência. Ora, meus amigos, o empréstimo consignado é um empréstimo que é descontado em folha. Você não chega nem a ver o dinheiro. Você vê o dinheiro quando você pega do empréstimo, mas as parcelas que você paga, elas não passam na tua mão, elas são descontadas direto na folha. Ou seja, é um empréstimo de risco muito próximo ao zero. Por que muito próximo ao zero? Porque é para aposentados. Aposentados são pessoas mais velhas, mais próximas da morte. Ocasionalmente, um ou outro vem a falecer. Então pode ficar com essa dívida ou parte dela não quitada. Mas é muito próximo de zero o risco desse empréstimo. Então eles diminuíram, e não foi muita coisa não, tá? Mas eles diminuíram, colocaram no patamar um pouco mais aceitável esse empréstimo. Imediatamente alguns bancos privados tiraram esse empréstimo de suas carteiras, ou seja, eles não são mais executados nesses bancos, e foram seguidos ridícula e vergonhosamente por Caixa e Banco do Brasil, que são controlados pelo governo federal. Ora, Lula, ou você está ao lado do povo ou você está ao lado do setor bancário, porque quando você coloca os dois bancos públicos grandes que têm incidência por todo o território nacional dentro desse cartel, dando apoio às demandas dos banqueiros, você não está ao lado do povo, você está ao lado dos banqueiros, que é o que eu sempre disse, e é por isso que eu sempre fui contra a sua eleição. Não importa contra quem fosse, porque você mantém a mesma estrutura que vem desde o início dos anos 90, final dos anos 80, que é uma estrutura voltada ao financismo que é estéril se não é embasado numa economia muito sólida na parte produtiva. No Brasil, essa economia já não era tão sólida assim, ela sai meio cambaleante do regime militar e ela apenas se deteriorou muito rapidamente com toda essa visão neoliberal financista. Bom, se não bastasse isso, depois ainda vieram pedir, setores do governo vieram pedir a cabeça do Lupe. Mas isso é interessante porque mostra a diferença do projeto do PDT e do projeto do PT. Não são os mesmos. Ao contrário, são muito distantes. O PT
se contenta em dar esmola para a população, enquanto o PDT quer emancipar esta população. Os juros é uma parte pequenininha, ainda que fundamental. Por quê? A economia produtiva não funciona sem o financiamento, sem a parte financeira. Mas se você focar só na parte financeira, você destrói tudo. A economia produtiva ela tem mais dificuldades sem a parte financeira, mas ela ainda se sustenta. O contrário não é verdade. Pessoal, valeu pela presença de vocês aqui. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham chegado até aqui e tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu joinha. Se não gostaram, pode deixar o dedinho para baixo também, não é problema. Se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.